gente, tudo bem? Hoje vai ser o segundo vídeo do desafio dos filmes. No primeiro eu falei sobre histórias de amor, sobre filmes esteticamente realistas, apesar de serem de animações. E hoje vai ser assim, totalmente diferente. Eu vou falar sobre filmes que são histórias realistas, mas que têm uma estética de animação e que são tramas bem pesadas, bem tristes e históricas também, porque são filmes sobre a guerra, principalmente do final da Segunda Guerra, quando jogam as duas bombas atômicas no Japão. Então, antes de começar, eu vou contextualizar um pouquinho, assim, bem resumida, este pedaço da história. As duas bombas foram jogadas em 1945, depois que a guerra já tinha acabado na Europa. A Alemanha assinou a rendição dela no dia 8 de maio de 45, mas ao mesmo tempo estava acontecendo uma outra guerra, era a Guerra do Pacífico, entre o sudoeste do Pacífico e o sudeste da Ásia. E essa guerra ela já acontecia desde 1937, quando o Japão invadiu a China, querendo expandir seus territórios. E aí, ali em 45, né, junto com os aliados, que são os Estados Unidos e a Inglaterra, eles ameaçaram invadir o Japão para ver se eles se rendiam e se acabavam com a guerra. Mas, estrategicamente, talvez isso não daria certo, porque os soldados japoneses, eles lutavam até a morte. Para eles, se render seria o mesmo que perder a honra. Para o exército, mesmo que metade dos civis morressem, assim, se 20 mil pessoas morressem, mas eles conseguissem derrotar um inimigo, para eles estavam valendo. Então, talvez a baixa, né, americana, quando ela fosse invadir, fosse muito grande para justificar este ataque, e por isso eles resolveram jogar as duas bombas. Seria uma opção assim mais fácil e mais rápida de eliminar muitas pessoas e tentar essa rendição do Japão. No dia 6 de agosto, a primeira bomba foi jogada em Hiroshima e no dia 9 em Nagasaki, que matou assim uma cidade entre 80 e 120 mil pessoas e na outra entre 60 e 80 mil pessoas. Na maioria delas civis, metade dessas pessoas morreram na hora que a bomba foi jogada, e as outras, assim, com consequências da radiação, envenenadas por queimaduras e coisas assim. Então, depois disso, no dia 15 de agosto, o Japão se rendeu. É legal porque esses três filmes mostram exatamente isso. Então, você consegue ter essa visão da guerra por três olhares diferentes. Então, vamos começar. O primeiro é o Genpés Descalços. O filme é de 1983, ele é adaptado do mangá do Keiji Nakazawa, que foi publicado em 1973. É uma história semi-autobiográfica, porque relata que o autor viveu após, né, a explosão da bomba atômica. O mangá ele tem 4 partes, mas no filme eles só adaptaram 3, então eles deixam algumas coisas de fora, como o Gen tem 2 irmãos mais velhos, que no filme eles não aparecem. E tem toda uma questão de a família dele sofrer preconceito das outras pessoas da vila, porque o pai dele acha que aquela guerra era um absurdo e que o Japão deveria se render. Então, como eu disse, para eles aquilo era uma desonra muito grande. Quando o pai dele fala isso, todo mundo acusa ele de ser um traidor da pátria e do império. No filme eles mostram isso bem pouco, do pai falar que ele é contra a guerra, mas não mostra, né, a reação das pessoas. Isso é interessante no mangá de eles colocarem, porque você tem essa dimensão de como as pessoas tinham essa idolatria, né, e esse patriotismo de serem a favor da guerra, e elas entregam tudo pro exército. Então eles contam que eles entregam todos os objetos que eles tinham de ferro para poder ajudar a construir navios e coisas que usam, que eles dão a comida deles pro exército poder comer. Então as pessoas passam fome ali, muito porque, né, várias coisas foram destruídas pela guerra, mas também porque eles têm que dar pro império as coisas dele para poder alimentar os soldados. Então todo mundo faz coisas para ajudar, né, a nação, e eles têm isso muito focado. Eram todos muito a favor da guerra. Mas eu acho que no filme isso não se encaixaria, porque acho que ia perder um pouco o foco, né, da história, que é contar como que foi a queda da bomba ali e as consequências que isso traz. O começo do filme é legal porque ele constrói assim uma relação sua com os personagens. Você vê, apesar daquela guerra, apesar de tudo, eles estão sobrevivendo e eles estão fazendo planos, e a mãe dele tá pra ganhar um bebê, né? Então você vai construindo essa coisa e querendo que a guerra acabe para eles poderem voltar à vida deles e poderem ter em paz ali, mas a gente sabe que isso não acontece, porque a bomba explode, né? Eles jogam uma bomba. Uma cena, acho que deve ter uns 3 minutos, que é uma mistura de silêncio com um zumbido, assim, e você vai vendo a explosão e as coisas tudo
voando e sendo destruídas, e as pessoas se desintegrando. Eu chorei nessa cena, obviamente, porque você já tá um pouco apegado com aquelas pessoas, mas também você imaginar que são pessoas que têm vida, que têm história, que têm planos e simplesmente acaba, tipo, num piscar de olhos, assim. Então é uma cena bem pesada, bem forte. Depois você acompanha ele consegue sobreviver e a mãe dele só. E aí você vai vendo como eles vão se adaptando àquele cenário, assim, de caos, de destruição total e aquele monte de corpos espalhados. E algumas das consequências da radiação eles mostram, né? As pessoas perdendo cabelo e morrendo, assim, instantaneamente pelo envenenamento ali da radiação. Eu acho, assim, dos três, esse é o mais realista, assim, de falar da guerra numa visão nua e crua, sabe? É aquilo, e ali é pesado, e ele fala, olha, aconteceu isso e é desse jeito, e a bomba causa isso, e olha como ficou a cidade depois que ela foi jogada. Você consegue encontrar ele inteiro no YouTube mesmo, só colocar lá, tem ele legendado. E leia o mangá também, porque ele é bem legal. O segundo é o Túmulo dos Vagalumes. Quando o filme acabou, eu fiquei assim, encarando até, vai passando os créditos, né, e fica tocando uma música extremamente linda. Eu só ficava encarando a tela, assim, chorando. Eu não chorei durante o filme, mas quando ele acaba, cai a ficha, assim, do que aconteceu, é impossível você não se emocionar. Ele também é baseado numa história semi-autobiográfica do Akilo Inozaka. A irmã dele morreu de desnutrição durante a guerra e ele se culpava pela morte dela, então ele escreveu esse livro como um pedido de desculpas. Mas ele fala que ele nunca viu o filme e nunca releu, né, o que ele escreveu. E aí o filme foi adaptado para o cinema, então, pelo Takahata, que era o cofundador do estúdio Ghibli. Este filme dele e O Conto da Princesa Kaguya são os meus filmes favoritos do estúdio Ghibli. Eu amo todos, mas os trabalhos dele, pra mim, são assim os mais tocantes. E aquilo que eu falei de você leva um murro e um abraço ao mesmo tempo, porque são histórias muito fortes, mas que ele trata com uma delicadeza muito bonita. Infelizmente ele morreu esse mês, quando eu fiquei sabendo. Fiquei muito triste porque eu gostava muito dele e ele tinha falado que ele estava planejando outros projetos. A história ela é focada em dois irmãos, eles perdem a mãe durante a guerra, um dos ataques, né, dessas bombas incendiárias, a casa pega fogo e a mãe deles é totalmente queimada e acaba morrendo. E eles vão morar com a tia deles, mas ela fica xingando o menino porque o menino não tá participando da guerra, falando que ele é um vagabundo, que ele não ajuda a nação dele. Ela começa a se recusar a dar comida pros dois, porque ela fala, já que vocês não ajudam, eu não vou dar o tanto de comida pra vocês que eu dou pra minha filha e pro outro cara que morava lá, que estavam ajudando o país com a guerra. Então o menino meio que briga com ela e sai de casa, e aí eles vão morar num lugarzinho assim, que é como se fosse um abrigo, assim. Eles começam a ficar sem alimento e a menina vai ficando doente porque ela tá desnutrida, porque ela não consegue comer nada. Assim, no começo do filme você já sabe que o menino morre, né? A primeira cena do filme é ele falando que ele morreu no dia 21 de agosto de 45, quando a guerra já tinha acabado. Mas você acompanhar esse caminho, descobrir como isso aconteceu, é muito triste. O tema do filme, né, é a perda. É você ver essas duas crianças perdendo a casa, perdendo a mãe, perdendo a inocência deles, a infância deles e, por fim, a vida. O Takahata, ele fala que esse filme nunca foi uma história anti-guerra, porque na verdade ele tá focando nos dois irmãos, e se o menino tivesse pedido desculpa pra tia, provavelmente eles teriam sobrevivido. Então a história seria pra mostrar como os dois falham, né, viver isolados da sociedade. E agora sim, uma coisa legal que aconteceu foi que os fãs descobriram uma coisa no pôster. A gente sempre viu o pôster assim, né, e achava que eram os vagalumes. Mas se você aumentar o brilho da imagem, você consegue ver um avião militar B-29, que era usado nos Estados Unidos, jogavam nessas bombas incendiárias. Então pode ser que na verdade não são vagalumes e sim as bombas jogadas. E o terceiro é Neste Canto do Mundo. O traço desse filme é muito fofo, assim. Ele é bem animação mesmo, é tudo bem colorido e delicado. Também é baseado em um mangá. Este é legal porque ele é uma visão da guerra de pessoas que não entendem sobre a guerra. Então ele acompanha uma menina que ela casa, né, um casamento arranjado, e é sobre a vida dela. Então assim, ele também usa a guerra como plano de fundo pra contar a história dela. Chega até a ser agoniante você ver a quantidade de vezes que as pessoas têm que deixar as casas pra ir pros abrigos, fica tocando a sirene toda hora. Mas é um filme que mostra mais a vida dela,
picuinhas dentro de casa, ela fazendo compra, uma história de amor dela com o marido, apesar de ser um casamento arranjado, eles acabam se amando muito. O filme ele tem uma estrutura de diário, então ele vai mostrando as datas e ela contando o que tá acontecendo, mas é uma personagem que é legal acompanhar pela visão dela, porque ela não tem muita noção do que é aquela guerra, o que tá acontecendo, assim, parece que é uma coisa muito mais simples do que realmente é. Você vê também essa parte da comida acabando, das casas sendo destruídas, eles indo pro abrigo, eles têm um protocolo de coisas que eles têm que seguir, né, pra evitar que alguma coisa aconteça, e aí tem uma vez que ela não segue esse protocolo e acontece um negócio que é triste, mas ao contrário, né, do Gen, que é muito real, muito pesado, nesse parece que assim, a guerra tá acontecendo ao longe, e você vê esse lado, né, de uma pessoa que sofreu a guerra, que sofreu as consequências dela, mas nunca entendeu realmente como ela funcionava. Se você assistir aos três juntos, eles se complementam, né, e explicam coisas, e são visões diferentes para você entender esse pedaço histórico e como essa guerra afetou esse país. E como, apesar de tudo, eles ainda se reconstroem e têm esperanças, né? Espero que vocês assistam aos filmes, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscreve para você não perder nada, porque eu tô postando bastante coisa. Até a próxima e tchau!